Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Então, toda segunda-feira, às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify. E hoje estamos aqui com um casal maravilhoso, não é não, Edu? Boa, é isso aí, Raquel, tudo bem? Pessoal, olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do que você está vendo a gente. Acho que hoje o episódio vai tratar de uma temática, além do habitual, sobre negócios, gestão e tudo mais, também um pouco sobre a vida empreendedora em casal. Então a gente trouxe aqui dois amigos pessoais nossos, assim, que já de uma boa estrada aí, para falar um Exato. pouco de como é que é a vida de empreender enquanto casal, bem como também os desafios, oportunidades sobre essa dinâmica toda, né? E depois, naturalmente, falar um pouco sobre o mercado ali pelo qual eles estão envolvidos, né? E para isso, vou agora ler rapidamente um pouco do currículo desses convidados e depois eu posso abaixar para que eles possam também se apresentar, depende de algo que eu possa ter esquecido de falar, por exemplo, né? Mas a ideia hoje é um papo bem descontraído para a gente abordar ali como uma agência de marketing ela consegue ali, posicionar e impactar que empresas SaaS consigam ali, crescer mais, vender mais, enfim, faturar mais enquanto resultado empresarial, né? Então acho que a abordagem vai ser basicamente sobre essa temática, que é bem interessante e que está totalmente conectada ao nosso projeto Ponto de Conexão. Para isso, os convidados são Douglas Barroso, que ele é CEO e cofundador da Boca. A Boca é uma agência digital especializada em acelerar o crescimento de empresas SaaS, Software as a Service, com foco em SEO, tráfego pago, automações, inteligência artificial, criam sites também, né? E também conseguem estruturar times comerciais. Já é uma experiência que já vem ali acima de 6 anos, bem como também eles têm outras vertentes, outras atuações, como por exemplo, ele lidera o PodSaaS, que é um podcast que daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre ele, assim como a gente ali busca trazer oportunidades de grandes nomes do setor, bem como também eles têm um spin-off, vamos dizer assim, uma criação do Texto Fácil. O Texto Fácil é uma ferramenta de geração automática de conteúdo para blogs oferecido como SaaS, né, na verdade, e que vem ajudando hoje empresas a se manterem com preço digital um pouco mais consistente e eficiente. Nossa outra convidada, que é a esposa do Douglas, Ana Lieb. A Lieb ela é COO também da Boca, que é essa agência digital que vem hoje redefinindo ali as empresas SaaS de um modo geral no mercado nacional. E a frente dela está na frente da gestão operacional, financeira e jurídica. E ela tem ali uma visão estratégica afiada, uma liderança ali que vem equilibrando inovação e precisão e tem colocado a Boca ali como uma das mais principais points aqui no mercado nacional em termos ali de assist market focado em empresas SaaS. E para isso agora, com muita alegria, né? Acho que obrigado por ter aceitado o convite. Então, Douglas, Ana, pode agora falar um pouco mais. Vou começar pela Ana, tá bom, pessoal? De repente, se eu esqueci de alguma coisa mais a ser falada, se apresente, fala um pouco mais de você, enfim, pra gente começar esse bate-papo. E depois, o bastão tá ali pro Douglas. Olá, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Isso aí. É um prazer estar aqui. Agradecemos muito o convite, é uma honra estar com pessoas que a gente gosta tanto e que a gente admira também o trabalho. E é isso, né? Eu acho que não tem muito mais o que Perfeito. falar. Estou à frente da Boca como COO. Cuido dessa parte mais financeira, jurídica, às vezes tomo ali o bate-papo com a equipe barra cliente, fico no intermédio entre eles. E estou aí há 7 anos aprendendo como empreender, principalmente em casal, né? Que é um Boa. desafio, tanto empreender como em casal. Douglas? Realmente, assim, em relação a empreender em casal, realmente é um negócio complicado que muita gente pensa que como é que eu posso explicar? Trabalhar em casal parece fácil, né? Mas é um negócio que a gente, assim, quantos casais acabaram se conhecendo mais na pandemia, por exemplo, assim, Verdade. porque na pandemia aconteceu de que você não podia sair de casa, né? Então, Verdade. ou você convivia com quem você estava casado, ou não aguentava mais com essa pessoa. Então, só que a gente muita gente dizia assim, não, como agora na pandemia, deve estar pior para vocês. Não, a gente vive isso há anos, na verdade. Antes da pandemia a gente já estava vivendo isso. Boa. A gente tinha que se aguentar o tempo todo e não só se aguentar, né? Não só ficar bem durante a empresa, mas continuar se amando fora da empresa, que é importante também, claro, para qualquer relacionamento. Então, não é fácil, de fato. E aí, ter esse tempo juntos, como casal, mas lidar com as demandas da empresa, lidar com as demandas as demandas do relacionamento, não são fáceis. Você acaba misturando. No momento que você vai tratar demandas de relacionamento, você acaba misturando com as demandas da empresa também. Você acaba falando sobre, precisa
Amanhã precisa fazer não sei o quê, precisa pagar tal fornecedor, precisa tratar alguma coisa, e acaba que naquele momento você devia estar ali curtindo um momento em casal. Nos primeiros anos foi bem difícil conseguir separar isso. É aquela coisa, você olha pra ele, você não vê só o marido, você vê a empresa também. Verdade. Então, tudo que você não leva pra casa, você acaba levando, porque a pessoa que tá ali com você é uma personificação daquilo também, né? E sabe todas as dificuldades, o que está acontecendo na empresa, o que está acontecendo na vida pessoal, né? Então vocês acabam linkando tudo junto ao mesmo tempo. E assim, até entrando nesse assunto muito casal, como é que foi essa conexão? Quem teve a ideia de, vamos montar a empresa SaaS na área de marketing juntos? Como foi? A Boca, né, ela nasceu para ser uma agência especializada no marketing de alimentação. Eu acho que a gente nunca contou isso para ninguém. Boa. Por isso que era o nome Boca, né? E aí a gente pensou assim, por que Boca? Quem pensou no nome Boca foi a Lieb. A Lieb pensou no nome Boca porque com a boca você comunica, com a boca você fala, com a boca você vende, com a boca você pode comer também. Então, a gente pensou no começo para ser uma empresa focada em marketing para alimentação. Só que a gente entrou no momento em que o marketing para alimentação era muito difícil de ser realizado, a metrificação dos resultados. Era uma época onde, hoje em dia, existem muitos cardápios digitais, né? Sim. Hoje existem várias ferramentas que... O cardápio digital nada mais é do que o quê? O e-commerce do restaurante. Perfeito. Uhum. Antigamente existia as plataformas de e-commerce que tem aí pelo mercado, que também são SaaS, por exemplo, e essas plataformas, elas atendiam varejo ali de revenda de produto, enfim, mas no mercado de alimentação não tinha isso e era muito difícil, ficava ali aquele... não tô tendo resultado, e o cliente ficava naquela, não tô tendo resultado, mas quando a gente olha o faturamento dele com geral, tinha aumento de giro de delivery, tinha aumento de giro de praça, mas não dava para metrificar. Então ficava muito complicado atender um mercado onde eu não tinha controle sobre as métricas. Entendi. Então o que a gente fez? Vamos tentar migrar para um mercado onde a gente possa ter controle sobre as métricas. Então, Entendi. qual é o mercado que a gente mais teve resultado dentro desse período? Foi um mercado focado em captura de leads. Então, a gente entendeu que a gente era muito bom em capturar lead. Então, só que eu tenho uma formação, eu tenho uma experiência maior em tecnologia, e gosto muito da área de tecnologia, e ela também gosta muito da área de tecnologia, então a gente pensou, por que não fazer isso no mercado SaaS? A gente pegar e especializar nisso, entregar de ponta a ponta, desde anúncios, criação de sites, até treinamento de time de vendas, implementação de CRM, por aí vai, para que a gente consiga entregar e a gente possa gerar resultado de fato para o cliente, né? Porque o que faz com que qualquer cliente, né? Isso tanto no mercado SaaS como fora dele, o que faz qualquer pessoa, o que vai me fazer comprar de alguém? Que aquele produto seja bom, eu tenha um bom atendimento, que eu tenha o resultado, a minha expectativa de resultado seja atendida e por aí vai. Sim. Então, eu queria garantir que isso de ponta a ponta fosse cumprido. Então, a gente resolveu nichar com o propósito de entender mais sobre o negócio SaaS e as soluções que a gente pensar em trazer sejam focadas nesse mercado. Então, Perfeito. é Douglas, isso. esse reposicionamento foi logo no começo da operação, primeiro ano, já foi mais recente? Como é que aconteceu essa... Foi mais recente. Mais recente. Foi mais recente. A gente se posicionou mais recente porque a gente atendeu não só empresa de alimentação, atendeu e-commerce, atendeu vários negócios, né? Mas quando a gente pegou o SaaS que a gente atendeu, aí pegamos qual foi a curva de sucesso do cliente, assim, numa curva ABC de sucesso e satisfação gerada. Perfeito. A gente nem olhou para o financeiro nesse momento, a gente olhou para a Uhum. satisfação gerada. Qual foi o mercado que a gente gerou maior satisfação? Foi o mercado SaaS tecnologia, porque a gente conseguiu acompanhar melhor. Então, cara, a gente entendeu que a gente é bom nisso. E a gente já atendeu várias empresas no modelo. Então, é melhor a gente fazer uma vez, pode até ser sorte. Mas quando você faz 3, 4, 5 vezes, acaba sendo ali um método. Né? Verdade. E como é que vocês conseguiram se manter tão competitivos assim? O SaaS, eu vendo esse mercado,
Hoje eu reconheço que existe uma competitividade entre SaaS e vocês são uma agência que potencializam esse SaaS, não é isso? Como é que vocês conseguem se manter competitivos nessa nova nuance? Assim, te entrega mais dados, isso é um ponto positivo, mas em contrapartida você devem ter outras várias agências aí também querendo a fatia de mercado que a Boca tem hoje. Qual o diferencial? Como você consegue se atuar para entregar de fato aquele algo a mais para o cliente? Um dos pontos que a gente faz muito é a parte de análise de dados, né? Então, a análise de dados ela é muito importante para qualquer negócio. E dificulta muito, assim, eu conheço muitas agências no Brasil todo, mas nem todo mundo está preparado, nem todo mundo, no início de um trabalho junto com o cliente, se preparou para análise de dados. Eu comecei, vou logo subir campanha, eu vou logo para ação, mas esquece daquele momento onde eu vamos começar aqui a gerar os relatórios desse cliente, Verdade. vamos começar a criar os dashboards de acompanhamento. O que é métrica que esse cara precisa acompanhar de fato? E aí, o que faz a gente também se diferenciar é que todas as soluções são destinadas para SaaS. Perfeito. Então, Douglas, tem agência que desenvolve site no Brasil todo, mas eu desenvolvo só para SaaS. Então, eu sei exatamente, por exemplo, que o SaaS precisa ter uma página de planos e preços, precisa ter as páginas de funcionalidade, precisa ter as páginas, precisa ter quais são as páginas de um site que um SaaS precisa ter. Que ele já chega comigo, ele já nasce, ele já vem comigo nascendo sabendo disso. Eu sei que precisa fazer o rastreamento de tudo muito bem feito para que a gente conseguisse analisar bem. E complementando, eu acho que é justamente isso que ele falou, né? A gente não só presta um serviço, a gente se integra ao cliente. Então, a gente realmente entra para conhecer. A gente quer entender a operação, a gente toma como nosso, e como nosso a gente quer dar resultado, porque se é nosso, a gente quer que cresça. Perfeito. Então, eu acho que esse seria o principal diferencial, né? A gente realmente entra para jogar. Então, a Excelente. gente entra junto, a gente toma como nosso e a gente vai atrás de entender, porque se a gente não entende, a gente não consegue vender. Sim, Faz sentido. exatamente. Por exemplo, a gente está atendendo agora foi engraçado, foi uma coincidência, porque quando a gente está atendendo um cliente, vai ter eu falar dele não é um problema, porque ele é um querido amigo, Glauton Santos, da Cardápio Web. A gente está atendendo a Cardápio Web e durante o processo deles, assim, meus pais tiveram um restaurante. E ela é formada em gastronomia ali, Hebe. Então, acontece que quando ele chegou para ser nosso cliente, muito do mercado que ele já atua, a gente já entendia muito. Então, como ela é uma ferramenta focada em gestão, cardápio web, para os donos de restaurante, Sim. então, quando lá aborda muito sobre, sei lá, ficha técnica. Tem uma funcionalidade dedicada para ficha técnica. Engenharia de cardápio também, por Engenharia exemplo. de cardápio, que são coisas importantes para um restaurante. Gestão de estoque é importante para um restaurante. Então, tudo isso a gente já entendia. Só que isso foi uma boa coincidência. Em outro mercado, a gente faz a mesma coisa. O que esse cara vende? Vamos estudar sobre isso. Vamos entender o que ele faz da vida de fato e o que ele entrega lá no final. Porque aí a gente consegue ter mais insumo para atender melhor o cliente no sentido de gerar anúncios bons. Existe... Identificar os gatilhos também, por exemplo, a gente entra muito como cliente oculto, né? Uhum. Então, a gente participa de todo o processo para Boa. entender, ó, aqui a falha está sendo essa. Porque quem está na operação não consegue enxergar um de fora, né? Então, a gente vai lá e identifica e mostra para a pessoa. Vamos lá, vamos resolver isso daqui, aí depois a gente resolve isso, depois isso. Transforma um problemão em probleminhos e vai de um por um. Vocês entram mesmo no trabalho da pessoa, né? Porque eu já vi várias agências, tipo, ela recebe a demanda e ela, é tudo igual, eu vou fazer assim. E segue a mesma sequência que ela seguiria, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de sandálias. Seguiria a mesma sequência que uma Casa Pio, seguiria a mesma sandália dela, só que o público é totalmente diferente. A Casa Pio é muito De massa, né, também. muito massa, né? E o pessoal dela já é mais uma coisa mais exclusiva.
a diferença que ela dá à atenção nos calçados é totalmente diferente, a atenção que ela dá no próprio cliente é totalmente diferente. Então, o relacionamento de vocês que eu tô vendo aí com o cliente, vocês interligam tudo isso, né? E aí, até perguntar assim a vocês, se vocês podem compartilhar algum case de sucesso que vocês fizeram, todo o crescimento do cliente no SaaS, né? Como foi que funcionou tudo. Eu acho que um bom exemplo foi a Cardápio Web agora, né? Assim, a gente ajudou. Cardápio Web, teve a Talos também, que foi do Eduardo agora. Foi. A gente participou do crescimento deles também. Mas a própria Cardápio Web agora na Black Friday, né? Por exemplo, fizeram a aquisição de 1.000 novos clientes. Em um Uau. único mês. Em um único mês. Então, foi 1.000 clientes em um mês, assim, a gente capturou uma boa quantidade de leads, ajudou eles lá, e também teve muito compromisso da nossa parte, assim, eu botei o time todo reunido, eu mesmo virei noite subindo campanha, deixei de ir para muitos compromissos subindo campanha, acompanhando as campanhas de perto, para que a gente conseguisse alcançar isso e poder, principalmente, estar num momento, um papo como esse, e poder falar isso, dizendo que foi um resultado também meu. Claro Boa. que, deixando claro, foram 1.000 novos clientes, que o resultado não é 100% da boca. É um trabalho sempre a 4 mãos. Na verdade, não chega nem perto de ser 100% da boca. O grande pilar de tudo isso foi a própria Cardápio Web. Eu vim como alguém que vai ajudar muito a empresa, mas eles têm um comercial super competente, eles têm um CEO, COO, CFO muito competentes. Então, assim, a gente chegou junto como realmente uma soma e fez isso dar certo. Foi um trabalho em time, 4 mãos total. Então, realmente um case de sucesso nosso. Legal Legal. isso que você falou, porque é verdade, né? Acho que o trabalho de uma agência necessita do comprometimento do empresário também. Eu sei que é verdade também, nem toda empresa tem essa percepção. Às vezes, quando contrata uma terceirizada, um fornecedor de serviço de modo geral, coloca todo o compromisso em cima do fornecedor e acha que vai se resolver tipo um toque de mágica. Nem sempre é assim, né? Acho que, ainda mais quando a gente fala aqui que o trabalho de vocês envolve diretamente o resultado comercial, que é o resultado de crescimento da empresa, precisa do comprometimento de lá e cá, correto? E veio a Cardápio Web com um bom case, inclusive estão convidados, tá, para participar aqui do podcast, aproveitando aqui já o gancho, né? Exatamente, lá É bacana falar isso porque eu conheço um pouco da operação deles, também eu reconheço, sim, o quão brilhante eles são, e como também o quão brilhante a Boca é. E ver que isso se conversa dessa forma, você falou, um número absurdo de clientes novos em um único mês. É um compromisso, assim, tanto do fornecedor, pouco, como também do empresário, né, da empresa, Cardápio Web. Acho que isso é um mérito de vocês, né, 1.000 realmente. clientes é muito bom, gente. Assim, Sem é dúvidas. surreal, na verdade. É um grande marco. E para alcançar esse resultado, desse cliente especificamente, qualquer outro, na verdade, quais, de repente, são as tendências que vocês entendem que vão começar a ser utilizadas nesse mercado de agências aí, focar em SaaS, inteligência artificial, alguma outra tecnologia que possa estar sendo embarcada aí nesse produto, para entregar esse diferencial, um crescimento acima da média? O que é que vocês acreditam que seria a tendência para as agências nos próximos anos, assim, conseguirem cada vez mais crescer e cada vez mais gerar resultado positivo para os clientes? Eu acho que a tendência... Eu gosto muito de uma frase que é: o futuro está no passado. Tá. A inovação também está no que já aconteceu. Isso, boa. Então, eu acho que a maior tendência para as agências é o feijão com arroz, são os dados. Boa. Porque a gente vê muitas agências trabalhando que não tem esse domínio sobre os dados, então não tem domínio sobre o que entrega, não tem domínio sobre que resultado quer chegar e qual pode alcançar. Então, eu acredito que seja isso. A maior e melhor tendência continua sendo ter o domínio sobre seus dados. Que é o básico aí do... E faz muito sentido isso, porque, por exemplo, imagina só. Isso reflete, assim, como arroz com feijão é saber onde eu tô errando, né? Quando eu vou aprender a andar de bicicleta, eu preciso saber onde é que eu tô errando, porque que eu tô caindo, né? Então, os dados, eles dão essa visão de você saber onde está errando. Só que tem muita gente que peca nisso hoje. O problema não é errar. O problema não é você capturar leads ruins. O problema não é você falhar numa campanha. É saber aonde está falhando para você passar a não falhar e saber onde está acertando. Porque no meio daquilo tudo teve alguma venda. E dentro daquelas vendas foi um acerto. Onde é que eu estou acertando, então?
É preciso saber onde é que tá. Não ter os dados atrapalha muito não saber. E você toma decisões no escuro. Isso dificulta muito. E agora, uma nova tendência para mim no mercado de SaaS também é a união disso com o ensino. Porque o que acontece muito também é que todos os SaaS do que a gente conhece por aí, eles são muito, eles têm muito a área do suporte, sucesso do cliente, que é tudo isso para fazer, é um esforço enorme para ser feito para que o cliente use aquela sua funcionalidade. Então, para reduzir o churn, para as pessoas pararem de cancelar o serviço e por aí vai. Mas a parte de ensinar o cliente a como utilizar o seu SaaS para ter mais sucesso naquilo que você busca, faz parte do CS, mas só que hoje eu já identifico que vai ter uma camada de ensino antes. O ensino vai vir antes do de fato o SaaS ser vendido. Eu acho que vai ser mais uma camada de eu ensinar antes e depois eu acabo vendendo aquilo que eu estou ensinando, porque a pessoa vai precisar do que eu estou ensinando. Então, tem até pessoas no Brasil que já estão utilizando essa metodologia, e eu acho que ela vai ser a próxima tendência, onde eu dou mais consciência da minha ferramenta para o meu usuário, para o meu cliente, e ele contrata de maneira... a contratação dele Mais consciente. consciente. Ele sabe que está contratando, ele faz consciente. E é uma coisa que pouca gente pensa, é que quanto mais consciência você traz para a compra, para o seu cliente, mais você consegue antecipar o lucro. Em que sentido? Eu consigo cobrar facilmente de um cliente que esteja bem consciente do que ele está comprando, a assinatura anual logo. Eu não preciso esperar assinar o mensal. Eu realizo o lucro do ano inteiro logo de uma vez. Porque esse cara está muito consciente do que ele está comprando. Realmente é isso que eu preciso. Porque ele foi ensinado a usar aquilo para o propósito que ele está buscando. Então, a minha tendência de ter assinaturas anuais é maior. Tem gente que às vezes não sabe nem o que compra, né? Mas é isso mesmo, acho que é esse ponto que tem que ser evitado, É isso né? mesmo. Até o índice de cancelamento sai bem menor. Mas é exatamente isso que você falou. Tipo, tem muita gente que eu vou comprar para testar para saber se isso faz sentido. Eu vou comprar para testar essa ferramenta. Se não der certo, eu cancelo. Que é o que acontece muito no SaaS. Sim. Mas se eu ensino ele a usar antes dele de fato contratar. E falando em custos, né? Você bota na balança o que é que custa mais. Eu nutrir aquele lead antes, aquele cliente antes, ou eu ter todo um trabalho de onboarding, todo um trabalho comercial, todo um trabalho de tráfego com um cliente que só vai ficar um mês. Verdade. Então, bota na balança qual dos dois pesa mais, né? Excelente ponto. Às vezes eu faço vários testes em tecnologias diferentes, tá? E eu sou assim, eu testo pra ver se presta. Se não presta, eu descarto às vezes com menos de um mês. Entendeu? Às vezes com menos de um mês, tipo, eu olho, começo a mexer, mexo. Aí não é o que eu queria não, descarto. E, tipo, não tem nada que ensine antes, mostrasse antes como era o produto, é meio que uma especulação. E aí depois, quando eu olho a realidade dele, eu disse, não, é isso que eu quero. E ainda aí digo mais, o cliente que ele tá consciente do que ele quer, mas não de qual ele quer, não pega nenhum mês, não. No nosso caso, a gente testa muitas ferramentas de tecnologia, né, de análise e tal. E com 2 dias a gente já sabe se a ferramenta vai preencher o que a gente precisa ou não. Se sim, a gente continua, se não, já sai. Porque a gente sabe o que quer, só não sabe qual. E esse foi um caso, assim, a gente tá falando de um caso que aconteceu muito no Canva. O Canva passou por isso. A CEO dele teve um problema onde ela achava... as pessoas não estavam achando que o Canva era realmente um freemium. É porque ele veio para ser um freemium, né? Não, claro, ele quer faturar, obviamente, mas a ideia é que de raiz eles fossem um freemium, um premium muito... Um free muito premium, onde você tivesse vários recursos para ser utilizados. Então, começou a CEO teve a seguinte ideia: vamos começar a rodar NPS. A gente vai rodar NPS, mas não é um NPS, é uma pesquisa rápida de satisfação. Quando o cara usar um botão, eu vou rodar um NPS de uma nota de 0 a 5 para ele dar uma nota para aquele botão.
aquela ferramenta, aquele pincelzinho para pintar, eu vou perguntar a opinião dos clientes de 0 a 5. Então as pessoas começavam a usar as ferramentas e ela também começou a soltar. O quanto você daria para. Qual nota você daria para tal ferramenta? E as pessoas começavam a descobrir. Mas eu nunca usei essa ferramenta, clique aqui e teste agora. E a pessoa que testava. Só que ela acabava descobrindo que aquela ferramenta era gratuita para ela. Ela não precisava pagar para isso. E aí o Canva começou a sair de um número X de usuários para milhares e milhões de usuários por conta disso, porque eles começaram a fazer testes muito rápidos de 24 horas. Foi uma rodada de, o que a gente chama de, lá na Boca, de Growth Sessions. A gente faz uma Growth Session para cada cliente. A gente olha para os dados do cliente, identifica onde é que tem uma possível oportunidade e a gente tenta trabalhar em cima dela. Então, por exemplo, eles faziam Growth Sessions de 24 horas. Eles pegavam, rodavam NPS de um dia para o outro, o botão tal tá funcionando assim, desse jeito, mas as pessoas estão reclamando disso. Sobe melhoria para esse botão. Aí subia melhoria só para aquele botão. No outro dia testava outro botão. E aí começavam a fazer rodadas de melhoria da aplicação em muito pouco tempo. Que é uma metodologia que se chama PLG, né? Product Led Growth. Que é onde você faz o produto ser o foco do crescimento da empresa. Então, para poder reduzir esse churn, de as pessoas nem quererem usar nem o free por conta disso. As pessoas não queriam pagar, porque não sabiam se o free era bom, que acontece muito no free, né? No teste grátis, por exemplo, também. Eu vou primeiro fazer com que a ferramenta no free seja muito boa, depois eu vou fazer com que ela seja necessária nos recursos pagos, que aconteceu naturalmente, né? Mas é isso. E hoje, como é que vocês construíram a rede de contatos que sustenta, né, toda a dinâmica do Boca? Eu, assim, vou trazer de volta para a mesma coisa do SaaS agora, como tendência. Ensino. As vezes onde eu e a Lieb paramos para ensinar foram os momentos que a gente mais vendeu. E realmente é isso. Não tem outra. Eu acho que não tem melhor canal hoje em dia. Quando você ensina outras pessoas a fazer aquilo que você faz, quando você mostra um pouco do seu conhecimento através do ensino, acaba que isso passa muita credibilidade, passa muita segurança para quem está aprendendo, e a pessoa fica à vontade para querer lhe contratar, querer fazer algum negócio com você. E foi o que aconteceu nesses anos todos. Hoje a gente está montando para a gente pela primeira vez uma máquina de vendas para a própria agência. De fato, comercial, que nem a gente faz para o SaaS, estamos fazendo para a gente agora. Mas antes era totalmente focado em ensino. A gente ensinava muito, ela ensinava muito, e isso captava muitos clientes. Eu ensinava muito e isso captava muitos clientes. Era muito bom. Tem um cliente nosso que ele está com a gente, eu acho que há 5 anos. E veio por meio do ensino. Boa. Foi um cliente que, infelizmente, ele veio a falecer na pandemia. E a gente sentiu muito, assim, pelo menos foi quando eu percebi que realmente a pandemia... Porque quando a pandemia começou, todos os clientes choveram em cima da gente, porque ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Então, eu não tive tempo de pensar o que era aquilo. Eu só estava trabalhando. E aí, quando a gente descobriu do falecimento dele, aí foi quando caiu a ficha. Nossa, pera, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí, até hoje, eles estão com a gente há uns 5 anos. São clientes que a gente tem um carinho muito grande. E vieram por meio do ensino, de um curso que o Douglas deu. Legal. Incrível, né? Aí vem uma curiosidade agora um pouco sobre essa temática, talvez não tanto quanto ao atual momento, né? Mas como é que foi essa virada de chave de gastronomia, né? Para de fato hoje estar no mercado ali de agências, eu imagino que foi um salto bem diferente, assim. De fato, você sempre imaginou como é que foi essa didática aí? Fui um pouco dessa temática agora, né? Total. Pronto, na verdade, sempre foram minhas duas paixões, né? Foi cozinhar e publicidade, marketing, né? Eu não sabia que existia gastronomia como faculdade. Aí, conversando com minha mãe um dia, ela me pediu para fechar os olhos e disse, fecha o olho e me diz, qual é a primeira coisa que tiver na cabeça quando tu quer trabalhar? Aí eu, cozinha. Aí foi que eu descobri que existia o curso de gastronomia e acabou que eu nem fiquei na cozinha. Porque quando eu entrei no curso, eu descobri que tinha a parte da gestão, me apaixonei pela gestão.
E aí, durante a faculdade, eu estagiei no setor de marketing de uma empresa de alimentação daqui. Aí foi assim, unindo, né? Eu já sempre gostei de marketing, gostava de cozinha. Fiquei no setor de marketing em gastronomia. Aí foi quando a gente se conheceu e ele já trabalhava nessa parte de marketing. Aí eu fui implementando as coisas que ele me mostrou lá no meu trabalho. Fui tendo resultado. E quando a gente tem resultado é muito bom, né? A gente Excelente. se anima. E eu, rapaz, eu tô gostando disso. Aí fui fazendo mais, fui fazendo mais. E na época ninguém falava de marketing para gastronomia, né? Aí eu, olha, aqui é um gap bom, aqui é uma possibilidade que eu posso abordar. E aí eu comecei a dar aula sobre marketing para gastronomia. Na pandemia, inclusive, eu dei muita aula online. Eu acho que eu cheguei a ter uma turma com 100 e poucos alunos online. Foi, assim, uma loucura. Eu não sabia o que é que ia dar ali, mas a minha cabeça estava esvaziando e a do pessoal também estava, né? Então, esvaziando assim, do desespero que estava na época. Mas aí eu comecei a intensificar mesmo o trabalho de marketing para gastronomia. E aí continuo na gastronomia, né? Faço mestrado em gastronomia hoje em dia, mas não abandono a boca porque é meu bebê, minha paixão, meu amor. E aí continuo nos dois, nas minhas duas paixões. Agora eu entendi o nome Boca, literalmente, Isso né? aí, ó. Ela foi ali aos pouquinhos, ó. Ele já Achei mexia e explicativo. ela, vamos, até que ela, ó, Abocanhou. abocanhou. Literalmente, né? Eu tenho certeza que ela pegou o Douglas pela boca. Foi. Porque, olha, cada Duas coisa vezes. que ela faz e ela posta de comida, gente, Boa. vocês não têm noção. E eu eu fico peguei pela falando pra boca ela. duas vezes, né? Uma pela boca com a comida e outra pela boca empresa. Deu certo. Perfeito. Não, e em casa mesmo, às vezes eu tô deitado, assistindo alguma série, alguma coisa, ela chega com um pratinho de risoto, assim, ó, feito na hora. Eu, nossa senhora, desnecessário, assim. Não é isso? Você tá querendo me engordar, isso que você tá querendo. Ela Ele me Porque é muito posta. bom. Ele me ensina tudo sobre marketing, eu tenho que retribuir de alguma forma, Faz né? Aí sentido, eu faz todo levo o sentido. risoto. Ela posta, eu ainda falo com ela. Quer que eu peça um iFood pra mandar pra ir, pra trazer pra cá? Não, mas sério, você já viu ela postando? Já? É surreal, cara. Gente, e assim, falando até de relacionamento, não só com vocês dois, como também com os clientes, né? Como é que vocês mantêm esse longo prazo com os clientes? Por exemplo, vocês têm um cliente de pelo menos 5 anos, e acredito que tenha mais clientes com mais prazos também, parecidos. Assim, a gente tenta manter um relacionamento muito próximo com todos os clientes. Porque, como é que eu posso explicar? Existem pessoas que dão mentoria, que dão cursos, que têm vivência e por aí vai, né? Mas a gente sempre participa de mentoria, de cursos diferentes, etc. Mas não tem nada. Tem vários clientes que, além da gente ter essa proximidade de poder ali acompanhar de perto o projeto dele, atender ele, eu tenho um prazer por isso, existe o aprendizado mútuo também. Então, muitas vezes, nas empresas dos nossos clientes, a gente aprende coisas que a gente não estava aplicando na nossa e que numa mentoria provavelmente não ensinaria. Então, assim, acaba que eu faço de tudo para que os meus clientes se tornem meus amigos mesmo. Porque acaba que uma coisa que eu aprendi sobre o judaísmo, né? Os judeus, eles têm uma tradição de sempre fazer negócio com os amigos. Verdade. Porque eles entendem que se eu faço um negócio com meus amigos vão cuidar bem do meu negócio também e eu vou cuidar do negócio deles também. Então, quanto mais a gente puder fazer as coisas juntos, pra gente se cuidar, é melhor. Então, eu tento fazer amizade com os nossos clientes também por conta disso. Porque eu acho que é interessante, essa visão do judaísmo é muito interessante, eu acho. Por isso que eles, historicamente falando, é um povo muito rico. São excelentes comerciantes, um povo muito rico e que por conta disso é que cresceram, né? Pelo menos é o que falam. Verdade. E outro ponto também é nosso serviço, né? Dependendo de qual seja, ele tem uma cadência muito longa. Então, às vezes, demora para se ter resultado. E o cliente ele vai ficando
ansioso, vai ficando estressado. Então, se a gente está ali sempre conversando com ele, mostrando que estamos presentes, se a gente sempre está dizendo, ó, tá tudo bem, tá rodando, não fica preocupado, então também acaba diminuindo essa ansiedade dele e a gente acaba aproximando também. Isso é importante, de fato, o que ela falou. É exatamente também. Uma coisa que eu falo muito lá é que, assim, por exemplo, SEO. SEO é a otimização dos motores de busca do Google, né? Então, é um negócio que, se você for um site novo, você vai demorar 6 meses a 1 ano para poder começar a ter resultado. Verdade. Se você for um site que já tem ali um tempo de existência, talvez tenha um resultado menor, em menos tempo. Sim. Mas o normal é esse período, para ter um resultado legal. Não estou falando de resultado pequeno. Então, nesse período, eu tenho que mostrar como empresa que eu sou muito organizado. Que eu dou bastante atenção, que eu estou acompanhando. E mostrar por meio de dados e organização. Então, é uma coisa que a gente fala muito lá. Tanto eu como a Lia, a gente fala muito. Pessoal, a gente precisa mostrar ao máximo que, assim, ele está apostando para daqui a 1 ano ele ter resultado. Então, a gente precisa mostrar ao máximo que nós somos profissionais não só na entrega do serviço, mas na tratativa como um todo, para que ele se sinta seguro de que, cara, eu só vou ter resultado daqui a 1 ano. Mas a turma é muito organizada. A turma realmente faz um trabalho legal. São bons de tratativa, tem um bom atendimento, então isso passa segurança, né? Assim, Sim. acredito eu, né? Se a gente fizer um comparativo para a área da gastronomia, por exemplo, é como se fosse um buffet. Um buffet você paga para daqui a 1 ano ter o produto. Sim. Então, como é que eu vou saber se eu não sofri um calote? Como é que eu vou saber se eu vou ter o melhor dia da minha vida ali? Então, eles ficam mandando mensagens, ficam mostrando como que vai ser a prévia. Aí a gente também precisa fazer o mesmo para que o cliente saiba que ele pode confiar que vai chegar. Excelente. Raquel, vamos agora para os patrocinadores, tá? Sim. Momento agora de falar um pouco de quem acredita no nosso projeto, de quem aqui colabora conosco no dia a dia, né? E para isso, nosso primeiro patrocinador, Hubex Studio. É a casa que sede aqui nosso ponto de conexão, nosso podcast semanal. E eu sempre referendo esse local como um dos principais locais aqui no estado do Ceará para poder de fato gravar seu programa, podcast, entrevistar, enfim, conteúdo audiovisual, tanto em termos de estrutura como em termos de time, aqui é o local certo para isso. Nosso próximo patrocinador, nós temos aqui a Nordeste Invest. Nordeste Invest é o local oficial que Raquel e Eduardo se atualizam em termos de notícias ali sobre o mercado nordestino, investimentos principalmente, né? Então, é o principal portal do Nordeste focado nesse mercado financeiro, mercado de investimentos. Então, sempre traz com viés regional, ainda que também tenha notícias globais, notícias nacionais. Então, assim, é um ótimo e excelente portal para você se atualizar sempre que necessário. Nosso próximo Inclusive, patrocinador, eles são sócios. importante. Aqui são, inclusive, alguns dos sócios da Nordeste Invest, então estamos bem referendados aqui. BTX Investimentos. BTX Investimentos é o patrocinador ali que tem um time super capacitado de analistas, enfim, profissionais de investimento financeiro pessoal. Basicamente, você está precisando organizar a sua vida financeira, criar orçamento, onde de fato ele alocar de fato ali seus rendimentos para ter o melhor potencial em termos de resultado. Busque um time de assessor da BTX Investimentos. E por fim, nós temos aqui a nossa Conecta Milhas. Conecta Milhas ela é a empresa que vem aqui abordando uma experiência mais premium como o concierge, que basicamente ele traz e modula para você a melhor viagem para você, com pontos, com milhas, busca o roteiro, programa toda a viagem para que você basicamente curta a viagem e seja feliz. Vê como também ali consegue apoiar vocês em termos de assessoria para conseguir potencializar os seus pontos em milhas e essas milhas se converterem em maior oportunidade de viajar mais e melhor, tanto no Brasil como no mundo. Esses são os 4 patrocinadores do Ponto de Conexão e voltamos agora à programação normal. Gente, vocês já tiveram alguma experiência com network que foi, tipo, muito decisivo para algum negócio, algum projeto hoje de vocês? Na verdade, tiveram dois, né? Que foi o que decidiu para essa pivotação que a gente deu para a SaaS, né? Que foi justamente a Talos e a Cardápio Web. Foi quando a gente deu o estalo de aqui é o nosso lugar, aqui é onde a gente quer estar. Ele veio da tecnologia, eu já vim da gastronomia, então eu tenho muito dessa coisa do dinamismo, da rapidez, da aceleração. Então, quando junta tecnologia e aceleração e vem uma startup, vem um SaaS, eu acho que foi nesse momento de networking assim, que
Deu o Excelente. estalo e pronto. Excelente. O networking, assim, e principalmente, assim, o networking com os donos desse SaaS, por exemplo. O networking com o Arthur e o Eduardo foi muito importante. O networking com o Glauton, da Cardápio Web, também foi muito importante. O Glauton, durante esse período agora que a gente está em conjunto, ele é um cara que vocês vão notar quando vocês entrevistarem ele. Vou até conversar com ele para poder ter esse papo. Para Ótimo. proporcionar esse papo. Isso aí. Vocês vão notar que ele é um cara que ele gosta muito de... ele é um cara... Ele compartilha o ensinamento. Pronto. Ele abre a boca, você anota. Tudo que ele Isso. fala, você já tá com um papelzinho ali anotando tudo. Ele é um cara que ele tá 100% do tempo preparado para compartilhar. E acaba que quando você é uma pessoa que é preparada para compartilhar, em dar, como um todo, acaba que isso você atrai isso. E dá pra ver que ele é um cara que... Vocês vão ver que ele é um cara que ensinou muita gente. Ele ensinou muita gente. Então, por conta disso, a gente conseguiu fazer essa virada de maneira guiada. Assim, não foi algo que a gente tomou essa decisão de maneira centrada. A gente conseguiu tomar a decisão de virar, assim, realmente a gente sabe o que está fazendo no SaaS, porque ele nos ajudou também aí nesse caminho. Em relação ao network, né? E em relação a grandes negócios realizados, teve um grande negócio que a gente fez que veio do networking com um cliente nosso. Teve um cliente nosso que indicou uma casa de aposta. E essa casa de aposta, a gente fez um bom negócio com ela. Legal. E na época que a gente atendia ainda casa de aposta, e aí a gente fez um bom negócio com ela de fato. Aí realmente o network realmente somou muito a gente. Realmente, ponto de conexão faz todo sentido. Assim, se você quer crescer na vida profissional, networking vale muito, muito dinheiro e você nem imagina o quanto, né? Essa pergunta me fez ferver a cabeça. Ele estava falando e eu já estava pensando aqui em outros. Porque teve um também que foi muito bom. Eu amo grupo de WhatsApp. Geralmente as pessoas odeiam, eu amo. Em todos os grupos que puder, eu estou lá. E aí teve um cliente que a gente ganhou por meio de um grupo de WhatsApp, que esse cliente acabou trazendo outro cliente que foi uma multinacional, que eu acho que foi a primeira vez que a gente trabalhou com multinacional. É verdade. E aí, esse também marcou, foi um dos pontos. A gente brinca que tem os dentes da boca, né? Uhum. Que são todos os clientes que já passaram pela gente. Legal. E aí, essa multinacional marcou. Essa multinacional foi a TD Synnex, que é uma empresa, é uma multinacional em bilhões aí. Eles iam ter uma conferência em Cancún e precisavam de sites lá. Eram sites que pudessem, quando a pessoa... Eles são empresas de tecnologia muito grande, que eles precisavam que, para essa conferência em Cancún, cada site conectasse com o navegador do usuário, assim. O navegador dele está em inglês. Ele entendesse que ele está lá na Europa com o navegador em inglês e eu disponibilizasse o site Europa em inglês para ele e com um alto nível de segurança. Então, caiu na nossa mão para a gente desenvolver esse site, que precisou de muita segurança. Para poder liberar o acesso da gente foi o time da Índia, que se conectou com a gente, que foi liberado pelo time da China. Aí a China liberou para a Índia liberou para a gente. Aí sim a gente conseguiu acessar o site. Gente, a Índia e a China sempre tem, né? É incrível. É verdade. Isso é verdade. E aí foi exatamente isso. Um liberando para o outro. Isso foi em 2022, no meio de 2022. E aí a gente precisou fazer. Era como se fossem mais ou menos 18 sites no total. E cada site... Isso para entregar em uma semana. Exato. E foi um desafio. Sempre. e com tecnologia de segurança e tecnologia para entender navegador, região, qual IP que esse cara tá. E aí, por exemplo, se o cara estivesse na América do Sul, mas se ele estivesse no Brasil, só que o navegador em espanhol, eu tinha que entender que ele estava no Brasil com o navegador em espanhol e tinha que direcionar. Nossa Senhora. Então eu acho que foi o Acho que foi um dos maiores desafios da gente. Foi. Nem dormiram, né?
Não. Não tem Natural. como. Por alguns Natural. dias não dormi. Mas foi legal pra caramba. Foi legal. Excelente. Que é uma coisa que eu falo muito lá, gente. Assim, é, tem muita gente que diz assim, muito trabalho, eu não gosto. Não, assim, pra mim não é, na minha opinião, certo? Precisa ser divertido. Assim, trabalhar ocupa normalmente 70, 80% do nosso tempo. Verdade. Você precisa Ainda fazer... mais quando empreende. Ainda mais quando empreende, você é desempregado, né? Empreendedor é desempregado, no fim das contas. Ele criou o próprio emprego, né? Exatamente. Então ele não tem nenhuma verdade. daquelas Não tem as seguranças estabilidades, né? que um CLT CLT. teria. Então, tem que ser divertido. Então, foi uma semana sem dormir bem, mas, cara, foi muito legal. Legal mesmo. A gente nunca tinha passado por uma situação onde a gente precisaria, por uma equipe de segurança, liberar acesso. Esse tipo de tecnologia foi um negócio diferente e dá orgulho de falar que a gente fez isso. Perfeito. Estamos agora indo para os nossos finalmente do episódio, tá? E antes de tudo, eu queria deixar aqui uma última, talvez penúltima pergunta, acho que pelo tempo ainda dá certo. Aqui é já, na verdade, um conselho. É sempre esse momento final nosso, a gente pede algum tipo de conselho para que vocês possam dar. Agora, com a temática em casal. Então, assim, se pudesse dar algum conselho para casar, se querem empreender, qual seria esse conselho? Pode ser dois, né? Um da Ana e do Douglas, fica à vontade. É um de cada. Não desistam. No começo vai ser difícil. No começo vai ter briga. No começo vocês não vão conseguir entender a hora que é trabalho, a hora que não é trabalho, a hora que é família. Mas não desistam que dá certo. Na época que a gente começou a empreender juntos, era unânime. Todo mundo dizia pra gente que não ia dar certo. Que trabalhar em casal não dá certo. E aí uma médica minha, eu tava na consulta e acabei saltando pra ela pegou e falou: Liebe, que legal, porque a clínica dela era com o marido dela, né? E aí ela disse: Liebe, que legal, porque a única pessoa que me entende dentro e fora de casa é meu marido, porque ele passa pelo mesmo que eu. Então, depois que ela disse isso, eu botei na minha cabeça, não vou desistir, porque vai dar certo. Perfeito. Douglas, algum outro conselho? Eu acho que ele já falou tudo. Ela foi muito no caminho, mas eu vou dar um conselho assim. É uma frase clichê, muita gente já conhece essa frase, mas pode ajudar muito aí, muitos relacionamentos, né? Na época dos meus avós, a gente, quando algo quebrava, a gente aprendia a consertar, né? Então, relacionamento do mesmo jeito. E empreender durante o relacionamento, você não quebra e cola. Você aprende a quebrar e fazer esse copo mais forte. Porque acaba que vocês se tornam mais unidos. Então, se você vai empreender em casal, a empreender junto, esse copo vai quebrar várias vezes. E toda vez que você reconstruir, vai estar mais forte. Pode ter certeza disso. Porque é muito bom trabalhar em casal. Perfeito. Até para finalizar, uma última pergunta, né? Como é que vocês visualizam a Boca, né, a agência, daqui a alguns anos? Qual é a visão futura de vocês hoje? A gente pensa numa agência, numa empresa feita para pessoas. Então, uma empresa em que a gente entenda que as pessoas são o centro. Porque a gente entendeu que confiando, passando o bastão, que essa empresa vai crescer. Ela vai ser muito maior do que nós dois. Eu não posso falar, assim, expectativa de faturamento. Sempre tem uma expectativa de faturamento para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. De tamanho tem, mas o que eu não quero deixar de ter na empresa, independente do tamanho, é que a gente tenha uma expectativa onde todo mundo haja por sobre os propósitos de confiança entre si e que as pessoas se sintam à vontade, onde elas se divirtam fazendo o que elas estejam fazendo. Então, eu queria que fosse assim. A gente é muito a favor da liberdade, né? Essa semana eu estava conversando com um rapaz que trabalha com seguros e aí ele perguntou: qual é o seu sonho? Qual é a sua meta de vida? Aí eu, ter liberdade.
Aí ele estranhou, porque geralmente o pessoal fala, eu quero ir pra Orlando, eu quero isso, eu É quero o aquilo. material sempre, né? Isso. E a gente, isso foi algo muito em comum dos dois, é que a gente quer ter liberdade. E da mesma forma que a gente quer ter liberdade, a gente quer que outras pessoas também tenham. Então a gente quer que as pessoas que estejam na nossa empresa estejam lá livres por estar. Que elas queiram estar lá. Que exerçam as suas liberdades também, né? É, exatamente isso, assim. E é um conceito diferente sei lá, algumas pessoas podem falar, então você quer que todo mundo seja sócio? Não, não é isso. Longe disso, é o conceito de você é, sentir que você pode exercer sua criatividade, é sentir livre de dar opinião, é sentir livre de que você de nenhuma maneira tem um chefe que vai dizer assim, só execute, não faça, não dê ideia, a pessoa ela vem com ideia. Essa turma mais jovem, é, essa turma mais jovem tem ideias fresquinhas na cabeça de como Verdade. resolver os problemas que a gente não tem. Então, às vezes a pessoa vem com uma ideia super sensacional para resolver um problema que a gente estava achando que era super difícil e de maneira simples. Então, eu acho que é deixar as pessoas serem o que elas são para executar aquilo e que, principalmente, elas se divirtam fazendo. Eu acho que é isso que a gente vê a Boca sendo daqui a 5 anos, 10 anos, que a gente possa crescer de fato em faturamento, em número de clientes, que a gente possa usar muito de tecnologia envolvida na empresa, a gente possa agregar mais tecnologia na empresa para as entregas acontecerem, mas que principalmente as pessoas que estão trabalhando se divirtam e gostem muito de onde estão. Inclusive agradecer a elas, né? Porque enquanto elas estão lá, a gente tá aqui Exato. podendo conversar com Isso é vocês. verdade. Então agradecer nossa equipe lá de coração. Nossos isso. bebês. Boa, é isso aí. Boa. Gente, agradecer a atenção de vocês por terem aceito o nosso convite, tá? Obrigada por tudo. Espero contar mais vezes com vocês. Nós que agradecemos pelo esse convite. Foi uma honra ter recebido um convite de 2 amigos que são muito queridos pra gente. Muito obrigado. E espero que logo estejam também conosco batendo um papo no nosso podcast, tá bom? Vai ser um prazer, com toda certeza. Tenho nem dúvidas. Pessoal, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ponto de Conexão. Toda segunda-feira, 20 horas, YouTube e Spotify simultaneamente. Então, assim, confiram. E em breve, saem aí mais novos episódios, não é isso? Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. gente.